Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo informativo aqui do nosso canal INSS Notícias Previdenciárias. Meus amigos, esse vídeo ele vai ter um caráter esclarecedor, né? Aí trazendo você que ainda tem dúvida, você principalmente que pretende ainda entrar com um pedido de benefício de prestação continuada, aí perante o CRAS no seu município, para posteriormente buscar esse benefício junto ao governo federal. Por quê? Eu lido assim praticamente no dia a dia pessoas com essa dúvida sobre quando vai buscar o benefício de prestação continuada, ele sempre procura poxa, eu queria aquela aposentadoria para quem nunca contribuiu para a Previdência, eu já fiz os 65 anos de idade, eu ouvi falar que quem completou 65 anos de idade tem direito a essa aposentadoria. Então, meus amigos, na verdade, não é apenas completar 65 anos de idade e não é uma aposentadoria, tá bom? Primeiro, tem critérios, você tem que completar 65 anos de idade e ser considerado uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade social, ou melhor dizendo, você não tem condições de se manter nem de ser mantido pela sua família. Tem que ver ali uma renda familiar. Se você é um idoso que não mora sozinho, né? Se mora sozinho, vai ser considerado apenas a sua renda ali no que você faz, né? Bom, então a questão é essa, não basta ter 65 anos de idade, tá? Não é automático dessa forma. Tem que ter analisado a vulnerabilidade social, né? Aquela renda per capita de 1/4 do salário mínimo. E também não é uma aposentadoria, é bem diferente, mas não é um benefício previdenciário. Lembrando que a aposentadoria só tem quem contribui para a Previdência, tá bom? É uma contraprestação, você contribui para depois ter um valor mensal de volta chamado aposentadoria. O BPC-Loas é para quem nunca contribuiu ou não contribuiu o suficiente, tá? Então não é aposentadoria. Olha só, mas tem aquela dúvida, bem, eu posso pedir, como é que eu faço? Eu completei 65 anos de idade, eu tenho uma deficiência, meu filho tem 5 anos de idade, é uma criança, ele pode solicitar o BPC por ter uma deficiência? Então, a gente vai esclarecer aqui os pontos mais importantes com relação a esse benefício, que ajuda milhares de pessoas aí pelo Brasil afora. Então, na verdade, gente, quem tem direito a solicitar o BPC-Loas? Bom, para quem não sabe, ele é destinado para duas categorias, né? Pessoas idosas acima de 65 anos. E a outra categoria, pessoas com deficiência, aí nesse caso, independe da idade, tá? Aí responde, né, aquilo que eu falei no início, agora há pouco, que a criança, né, tem sim direito ao BPC-Loas, desde que satisfaça os outros critérios. Não basta ter a deficiência, assim como o idoso não basta ter 65 anos ou mais. Ambos têm que se encaixar na situação da vulnerabilidade social. Repetindo, não pode ter, não tem como se manter, né, e nem ser mantido pela sua família. Esse é o quesito analisado aí, bem importante pelos assistentes sociais aí do governo, tanto no município quanto quando vai para o INSS. Então, meus amigos, ambos, 65 anos de idade ou deficiente, mesmo já aprovado na perícia do INSS, tem que se encaixar na vulnerabilidade social. Tá? Se vê que a família tem condições, tem uma renda boa, e de acordo com a análise do governo, não vai ter direito ao benefício, tá bom? Outra dúvida que as pessoas perguntam é só para brasileiros, né, esse benefício de prestação continuada? É um benefício destinado exclusivamente para brasileiros? Se tiver uma pessoa estrangeira no país e em situação de vulnerabilidade social, pode também solicitar o BPC? Bom, o que a lei diz? A lei diz o seguinte, nessa questão, né? O benefício destinado a pessoas que têm uma renda mensal inferior ou igual a 1/4 do salário mínimo, além de ser brasileiro nato, naturalizado ou ter nacionalidade portuguesa. Então, o que a gente conclui aqui? O brasileiro nato, aquele que nasceu no país, né,
o naturalizado, ele não nasceu no país, mas já está devidamente legalizado, se naturalizou da boa, tá bom? Ou ter nacionalidade portuguesa, tá? Aí a questão que a lei diz. Bom, e se a pessoa é um estrangeiro e não está naturalizado, está aí ilegalmente? Claro que ele vai ter direito a outros tipos de assistência do governo federal, né? Tirar documento, aquela coisa toda, mas o BPC, a lei não prevê. Então, mas, tirando aqui a dúvida, então, né, da questão que se é só para brasileiro, não. Pode ser para brasileiro, né, claro, e também para naturalizados, né, e pessoas também que tenham nacionalidade portuguesa, aí não precisa estar naturalizado. Lembrando que em caso da deficiência, essa deve ser comprovada por meio da perícia médica, né, do INSS. E o principal requisito, né, antes de pedir ao INSS, é estar registrado na plataforma do CAD único, com seus dados atualizados de 2 em 2 anos. Eu sempre falo nos meus vídeos que o CAD único é o principal cadastro aí para você ter acesso aos benefícios assistenciais, né, seja do governo federal, governo municipal ou governo estadual. Sempre você tem que ter esse cadastro atualizado no CAD único. No caso, para o BPC Loas, é exigido uma atualização de 2 em 2 anos. Não pode esquecer. Aí mesmo você que ainda vai pretender dar entrada no benefício, principalmente você que já recebe, né? Porque você que já recebe, se você não atualizar de 2 em 2 anos, corre o risco de ter o benefício suspenso. Então, é muito importante essa atualização. Bom, então, meus amigos, cumprindo esses requisitos, né, que eu acabei de mencionar, aí o interessado vai fazer o pedido, né, junto ao INSS, que pode ser através do 135 ou através das plataformas aí digital, né, o próprio site do INSS ou o aplicativo, ok? Então é importante você saber diferenciar que o BPC Loas não é uma aposentadoria, até porque, olha só, uma das características, né, que diferencia realmente o BPC Loas de uma aposentadoria. Ele não tem 13º salário, tá? Não tem 13º salário. Tem uma lei aí em trâmite, né, aí nas casas legislativas para vir no futuro ter um 13º para o BPC Loas? Tem, mas ainda é apenas um projeto de lei, ok? Ainda não está aprovado. Então, por enquanto, não tem 13º salário para o BPC Loas. E a aposentadoria tem, né? Todo aposentado, seja ele de que categoria for, tem direito ao 13º salário. Então, uma diferença aí entre o BPC Loas e uma aposentadoria. Outra diferença importante: as aposentadorias, quando o titular, né, vem a óbito, ele deixa uma pensão por morte para os seus dependentes, tá? É uma coisa exclusiva também dos aposentados. Já quem recebe o BPC Loas, se vier a óbito, não tem previsão para deixar a pessoa por morte, ou seja, encerra ali com o titular, tá bom? Então, por isso, você vê que BPC Loas é uma coisa, é um benefício de prestação continuada, oriundo da assistência social, enquanto a aposentadoria é um benefício previdenciário, oriundo de contribuições feitas à Previdência, tá bom? Para finalizar aqui, vou informar o seguinte, trazer para vocês. Mesmo eu satisfazendo todos esses critérios, né? A renda per capita, aprovaram a deficiência, o idoso com 65 anos ou mais, sem ter uma renda que ele tenha, né? Ele traga as condições mínimas aí, né? Para se manter. E assim mesmo o INSS nega o direito do BPC, o que fazer? Aí você tem que procurar um profissional, né, um advogado especialista no caso, que você vai poder fazer o quê? Primeiro, o recurso administrativo junto ao próprio INSS. Esse você pode fazer sem advogado, né? O recurso administrativo você titular, faz lá, tá? O seu requerimento administrativo está na junta de recursos. Até aí não precisa de advogado. É bom ter um advogado? Sim, né? Ele tá mais acostumado com isso, sabe os caminhos ali, né? E a forma certa de
entrar com esse recurso, mas nada impede que você entre sem advogado. Bom, mesmo após o recurso administrativo do INSS, o INSS a si mesmo negou, aí não tem outro caminho a não ser um processo judicial. Aí sim você tem que entrar com um advogado, ou seja, fazer um novo pedido no INSS aí também. Bom, meus amigos, essa era a informação que eu queria trazer nesse vídeo para vocês, tirar essa dúvida, essa confusão aí de BPC-Loas confundido com aposentadoria. Espero que vocês tenham entendido. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário, aí o que você concorda, o que não concorda, aí realmente com essas informações. Compartilhe o vídeo também para que mais pessoas tenham acesso, né, a esse conteúdo e também tenha sua dúvida aí esclarecida, tá bom? Fiquem com Deus, meus amigos. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Estamos juntos.